boa tarde. Boa tarde. Violência em Fortaleza. Moradores protestam depois da morte de 7 pessoas numa chacina. A ordem para o crime partiu de dentro de uma cadeia. Um avião de passageiros cai no Nepal. Autoridades confirmam até agora 50 mortes. Menos de um mês depois do atentado na escola da Flórida, o presidente Donald Trump lança mais um programa polêmico. O treinamento de professores e funcionários de escolas públicas que queiram trabalhar armados. Aqui no Brasil, esperança para quem está desempregado. As contratações para o primeiro emprego têm o melhor começo de ano desde 2011. O governo do Distrito Federal quer aumentar a tarifa de água. E o motivo é o racionamento que já dura 2 anos. Um cabo sob o Oceano Atlântico vai melhorar a qualidade da internet aqui no Brasil. E morre na França aos 91 anos, Gilbert de Givenchy. Um dos estilistas mais famosos e respeitados da história da moda. O Jornal Hoje está começando. A gente começa essa segunda-feira, essa semana, com uma notícia animadora para quem procura o primeiro emprego. Os números da economia nesses primeiros meses do ano mostraram um mercado mais aberto para essas pessoas. A reportagem é de André Luiz Rosa, de São José dos Campos. 19 anos e o primeiro emprego com carteira assinada assim de cara no começo desse ano. Só que para chegar até aqui não foi fácil não. O Richard fez vários cursos de capacitação além do técnico em mecânica. E tem mais planos, viu? Estou pensando em já entrar na engenharia mecânica ou engenharia de produção, certo? Que é a área que eu mais tenho afinidade. Na equipe, o jovem é um gás novo. Questão de qualificação profissional, eles vêm com um diploma fresco, acabou de sair ali, né? Então, e o profissional antigo, ele vê que são novos conceitos que ele aprende, ele tem que renovar, ele tem que buscar. 1.300.000 pessoas foram contratadas com carteira assinada neste início de ano em todo o Brasil. Desse total, 10% estão encarando o mercado de trabalho pela primeira vez. Um aumento de 16% em relação a janeiro do ano passado. É a primeira vez desde 2011 que o mês de janeiro registra um crescimento no número de pessoas com o primeiro emprego. Essa consultora tem 2 explicações para esse aumento. A primeira é o início de recuperação da economia. A outra é que o jovem percebeu que tem que correr atrás. As empresas estão trabalhando hoje com capital intelectual, com o conhecimento, com a mão de obra qualificada. O jovem, ele tem esse conhecimento atualizado. Então ele consegue formar já com a habilidade nata ou adquirida e trazer para a empresa um profissional que ela vai poder moldar com a experiência e com as características comportamentais que ela deseja. Agora imagina só, você está procurando emprego, tá difícil de encontrar, o que você faz? Então começa a ampliar o seu leque de opções. Foi o que o Thiago fez. Ele é formado em engenharia mecânica e hoje trabalha com marketing. E está sendo o emprego dos sonhos dele. Bem melhor do que a experiência de estar estudando. Você se sente bem mais produtivo, você sente que suas responsabilidades elas têm algum sentido, então sua motivação é muito maior do que quando você está estudando. Bom para ele, melhor ainda para quem emprega. Ter pessoas com idade bem jovem, elas se integram muito bem aqui dentro e ela consegue crescer e ter uma boa performance aqui dentro. Micael Tavares Medeiros, o jovem de 19 anos que ocupava o cargo de gestor financeiro de contratos do Ministério do Trabalho, foi demitido. A portaria com a demissão foi assinada na sexta-feira passada pelo ministro interino do Trabalho, Elton Yomura, e publicada hoje. O único emprego que Micael teve antes foi de vendedor de óculos. Mesmo assim, ele se tornou responsável pela liberação de 470 milhões de reais por ano para fornecedores do Ministério. O pai de Micael, Cristiomar Menezes, é aliado do líder do PTB, o deputado federal Jovair Arantes, que seria o responsável pela indicação. O caso foi revelado pelo jornal O Globo. Micael ficou no ministério por 5 meses. Trabalhadores dos Correios entraram em greve hoje. Segundo a Federação dos Trabalhadores, a paralisação ocorre em 21 estados e o Distrito Federal, com a adesão de 25% da categoria, a maioria carteiros e atendentes de agências.
O Correio ainda não divulgou um balanço. No centro de Belo Horizonte, trabalhadores se concentraram em frente à agência central. Sindicalistas tentavam convencer os funcionários a aderir ao movimento na central de distribuição. O protesto é contra mudanças no plano de saúde e alterações no plano de cargos e salários. A federação e os Correios não têm ainda nenhuma estimativa de prejuízo na entrega de correspondência e de encomendas. A direção dos Correios afirmou que a paralisação prejudica a empresa e os empregados porque já havia um grande acúmulo de demanda desde o fim do ano passado. E o mutirão que estava sendo feito para resolver isso será suspenso. Ainda segundo a empresa, já que não houve acordo quanto às mudanças nos planos de saúde e como não há como manter os benefícios, a decisão vai agora para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. E olha, uma informação importante para todo mundo. As contas e os boletos que não forem entregues precisam ser pagos, porque a greve não altera as datas de pagamento. Agora a gente fala da água, né? Correio, água, enfim. A Companhia de Água do Distrito Federal anunciou que o racionamento, que já dura 2 anos, deve acabar esse ano. Mas a queda na arrecadação provocada por esse racionamento pode ter consequências ruins para os consumidores. Quem explica pra gente é o repórter Fabiano Andrade. É um condomínio, mas parece uma cidade. Os 3.000 moradores deste residencial em Brasília cortaram desperdício no consumo de água. Instalaram reservatórios para captar água da chuva nos 11 prédios. Reaproveitam para lavar calçadas e regar os jardins. O síndico diz que a conta de água caiu de R$ 143 mil para R$ 34 mil por mês. A notícia de um reajuste na tarifa não foi bem recebida. Afinal das contas a gente percebe, né, que enxugou o gelo, né? Porque reduzimos aí o nosso consumo de água e agora vem o governo trazendo essa surpresa aí pra gente, reajustando a nossa conta. O Distrito Federal está em racionamento de água há 2 anos. O reservatório do Descoberto, que abastece mais de 1,5 milhão de moradores, chegou a apenas 5% da capacidade em novembro do ano passado. Nesse mesmo período, a represa de Santa Maria, que abastece o centro de Brasília, atingiu 20% do volume útil. Hoje, o reservatório do Descoberto está com 63% da capacidade e o de Santa Maria com um pouco mais de 44%. Apesar de os moradores estarem consumindo menos, a conta de água deve ficar mais cara em Brasília. O presidente da Companhia de Água e Esgoto quer um reajuste de aproximadamente 5%. Mas, para passar a valer, o aumento tem que ser aprovado pela Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, que é obrigada a fazer uma audiência pública para discutir a tarifa. O argumento da companhia para pedir o reajuste é o racionamento. A empresa diz que aumentou em mais de 1.100% os gastos com horas extras dos funcionários. A folha de pagamento ficou R$ 1 milhão mais cara e a arrecadação caiu 84 milhões de reais. A companhia diz que o racionamento vai acabar ainda este ano. Mesmo assim, a conta que não fechou para a empresa vai sobrar para o consumidor. A gente reconhece foi o esforço, né, da população brasileira na preservação dos recursos hídricos, né, e o resultado está aí. Hora da previsão do tempo. Thiago Scheuer já está aqui com a gente. Thiago, salve, bem-vindo. Fala, gente. Boa tarde para vocês e para você em casa também. Boa tarde. A gente estava falando dessa questão da água no Distrito Federal e por lá a chuva tem caído de forma bastante forte, né? Tem tido chuva. Exatamente. A gente vem falando disso também, né? Mostrando a chuva ali no meio do Brasil. Isso está acontecendo. Fevereiro já foi um mês que choveu acima da média por lá e agora março continua aí nessa mesma pegada e deve ultrapassar essa média logo, logo. Só em janeiro, em Brasília, é que acabou chovendo abaixo da média. Você vê aqui o comparativo. Agora, fevereiro, eu já disse, passou. E olha só, em março, a gente já está quase na média. Isso até hoje, né? Nos 12 primeiros dias aí, ainda tem chão e água pela frente. E hoje, claro, tem mais chuva para o Distrito Federal. Você vê aqui, ó, né? E também para o norte de Goiás, parte de Mato Grosso. Até no Pará também essa chuva se espalha, invade o interior do Nordeste e o norte de Minas, principalmente, tá? Em Ceilândia, no Distrito Federal, aí sim, 12 milímetros hoje devem se acumular. Em Bom Jesus, no Piauí, 16. Agora se liga aqui, ó, em Buritis, em Minas, 41, isso é muita chuva. Em Vitória vai ter chuva hoje, só que o calorão é que não dá trégua, 34 graus. Salvador, 33, Cuiabá, 34 também. Em Manaus, 33.
E em Curitiba, dizem que é a capital mais fria do Brasil, viu? Mas, 30 graus, todas com chuva e se vira nos 30. Pois é, eu ia falar do se vira nos 30, de fato. E aí é esse calorão todo pelo Brasil? Pelo Brasil inteiro, Sandra. Aqui em São Paulo já começou muito quente, né? Na Zona Norte estava fazendo 28 de manhã, ali pelas 10 horas. Pensa só. E o verão, claro, ele vai se despedir, né? Com essa cara de verão mesmo. A gente tem mais uma semana, termina no dia 20. Então, olha só, hoje, por exemplo, 33 em Campo Grande, 30 lá em Porto Velho, 32 em Teresina e também em Aracaju, 29 em BH e aqui em São Paulo também chega aos 32. Tanto calor assim, claro, costuma trazer chuva à tarde, você sabe disso, calor e umidade nas áreas em verde claro, pegando parte do sudeste, do centro-oeste até do sul também, do nordeste e do norte do Brasil. Mas a gente tem tempo firme, aquele para você colocar a roupa no varal, né? Roraima aqui, norte do Amazonas, parte do Pará, pegando aqui o nordeste também, entre o sul do Rio Grande do Norte e o norte do Sergipe. E aqui, veja, centro-sul de Minas aí com sol, Rio de Janeiro inteiro também e desce até o Rio Grande do Sul. Agora eu quero te falar que em Goiânia, né, teve uma cena curiosa hoje de manhã. Amanheceu assim, olha só, um forte nevoeiro cobriu a cidade, chegou a fechar o aeroporto para pousos e decolagens, mas nenhum voo atrasou por causa disso. Para acontecer esse tipo de nevoeiro, o céu ele tem que ter, né, poucas nuvens, tem que ter pouco vento, e aí a temperatura acaba caindo, né, depois de esquentar muito, ela cai rápido de madrugada. E aí acaba condensando tudo aí que você vê naquela umidade e se transforma nessas nuvens e névoa e nevoeiro. É isso aí. Okay. Valeu, Thiago Scheuer. Valeu, gente. Até amanhã. Boa tarde. Um avião com 71 pessoas a bordo caiu hoje de manhã perto de Katmandu, capital do Nepal. Vamos falar agora com o nosso correspondente na Ásia, o Márcio Gomes, ele que traz os detalhes e as informações atualizadas. Márcio, boa noite para você. O governo, as autoridades já falam em 50 mortos. É isso, Doni. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí no Brasil. Sim, já se fala em 50 mortos, mas infelizmente o número de vítimas nessa tragédia ainda pode aumentar. A maioria dos passageiros era de Bangladesh, de onde a aeronave decolou. O acidente aconteceu durante as manobras de aterrissagem. O turbo-hélice ficou bastante destruído, com fuselagem retorcida, depois que não conseguiu frear na pista de pouso e acabou parando num gramado de futebol ao lado do aeroporto. O avião era um Bombardier Q-400 de fabricação canadense que pertencia a uma empresa de Bangladesh. Segundo informações de agências de notícias, a torre de controle do aeroporto de Katmandu deu autorização por um pouso pelo lado sul da pista, mas o piloto desceu pelo lado norte. 9 pessoas ainda estão desaparecidas. 12 foram resgatadas com vida. Os sobreviventes foram levados para diversos hospitais da capital nepalesa. Sandra e Doni. A gente continua acompanhando. Obrigado, Márcio, pelas informações. 5 pessoas morreram na queda de um helicóptero em Nova York. As imagens foram registradas por um pedestre que estava perto do local do acidente no East River ontem à noite. Das 6 pessoas a bordo, apenas o piloto sobreviveu e se recupera bem. A gravação da comunicação com a torre de controle revelou que ele relatou falha no motor. Testemunhas disseram que viram o helicóptero voando muito rápido e perdendo altura. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O helicóptero era de uma empresa particular e estava sendo usado para uma sessão de fotos. 23 pessoas ficaram feridas num acidente com 2 ônibus hoje de manhã em São Paulo. Os ônibus bateram de frente na zona leste da capital. 15 vítimas foram levadas para hospitais. As outras foram atendidas na calçada. O motorista do ônibus amarelo teve fratura exposta e permanece internado. O nome dele não foi informado. A polícia ainda não sabe o que provocou o acidente. Uma jovem morreu baleada dentro de um carro ontem à noite numa tentativa de assalto em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Tarsila Pereira dos Santos, de 24 anos, segurava o filho de 3 anos no colo dentro do carro da família. Os bandidos atiraram quando o sogro, que estava dirigindo, não parou. Ela foi atingida nas costas. Chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Os assaltantes fugiram. E agora há pouco, uma tentativa de assalto a banco terminou em tragédia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. 2 homens armados invadiram o Banco Mercantil do Brasil por volta das 10 da manhã. Um dos seguranças reagiu e houve troca de tiros.
Uma funcionária que ainda não teve o nome divulgado foi atingida na cabeça e morreu na hora. O vigilante e os 2 criminosos também foram baleados e socorridos ao pronto-socorro central da cidade, ao pronto-socorro central da cidade. Para lá eles foram levados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A polícia militar só chegou ao banco depois do tiroteio. Os 2 assaltantes estão sob custódia no hospital. Mais um PM foi assassinado hoje no Rio de Janeiro. O cabo Leonardo de Paula da Silva estava de folga e foi morto na linha amarela, via expressa que liga a Zona Oeste à Zona Norte do Rio. A polícia ainda não sabe dizer qual o motivo do crime. Só este ano, 21 PMs foram assassinados no estado do Rio. E moradores de Fortaleza protestaram contra a violência e a morte de 7 pessoas em uma chacina na sexta-feira. A polícia investiga se o crime tem relação com a briga de facções no estado. A reportagem é de Aline Oliveira. O bairro Benfica, reduto de estudantes universitários, hoje parou para homenagear os mortos na chacina. Venho também me solidarizar com essa manifestação pelas vítimas, pela dor dos parentes e amigos, mas também um pedido de paz. E nós estamos aqui abraçando essa causa em memória das pessoas que estavam aqui naquela noite, naquela chacina, algo que foi tão terrível e que abalou tanto a cidade de Fortaleza. A manifestação aconteceu na mesma praça onde os bandidos mataram 3 homens. Foi o primeiro ataque na sexta-feira à noite. No mesmo bairro, minutos depois, mais 3 homens foram mortos perto da sede da torcida uniformizada do Fortaleza. Durante a fuga, os criminosos ainda atiraram em mais 2 pessoas. Uma morreu. A maior parte das vítimas foi enterrada ontem. O desafio das autoridades agora é descobrir o que motivou os crimes. Segundo uma fonte que acompanha as investigações, a polícia já sabe que a ordem para os ataques partiu de um dos presídios do Ceará e que os assassinatos estariam ligados à briga entre facções criminosas. No fim da manhã, o governador Camilo Santana, do PT, disse que a polícia reforçou as ações para investigar o caso. Tudo está sendo investigado pela polícia. A polícia, no momento certo, é quem tem a competência técnica para isso, é quem vai apresentar os resultados da investigação. A primeira coisa é a determinação de prender os culpados, e puni-los. Dos 7 mortos, 3 tinham antecedentes criminais. Um suspeito foi preso ontem. Segundo a polícia, o carro dele foi usado pelos criminosos e localizado neste prédio no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza. No apartamento que seria da namorada do suspeito, foram encontradas armas e munição. A perícia vai comparar o material apreendido com o que foi coletado nos locais dos crimes. Um dos assassinos de um rapaz obrigado a pular de um trem em movimento em 2003 em São Paulo foi preso ontem. A prisão foi em uma operação da polícia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Vinícius Parizato fazia parte de um grupo de skinheads que obrigou Flávio Cordeiro, de 16 anos, e Cleiton Leite, de 20, a pular do trem em Mogi das Cruzes. Cleiton morreu na queda e Flávio teve o braço amputado. Vinícius foi condenado a 31 anos e 9 meses de prisão e teve o último recurso negado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2 outros acusados também já foram condenados. Juliano Aparecido Freitas, a 24 anos e 6 meses, ele está preso desde 2015, e Danilo Jimenez Ramos, condenado a 26 anos, espera o julgamento dos recursos em liberdade. Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais estão monitorando um vazamento de minério de ferro de uma tubulação em Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata. A tubulação, conhecida por Mineroduto, sai da empresa Anglo-American Minério de Ferro S.A. em Conceição de Mato Dentro, em Minas, passa por várias cidades e vai até o Rio de Janeiro. A Secretaria de Meio Ambiente confirma o vazamento nas águas do Ribeirão Santo Antônio. A captação de água foi interrompida e a Secretaria do Meio Ambiente não sabe ainda quanto vazou e qual o prejuízo ambiental. A empresa Anglo-American confirmou o vazamento, mas afirma que o minério de ferro é um resíduo não perigoso e que as providências estão sendo tomadas e que está providenciando, portanto, o abastecimento da cidade com carros-pipa.
O novo presidente do Chile, Sebastián Piñera, tomou posse ontem e terá o desafio de retomar o crescimento do país. É a segunda vez que o economista e empresário assume o cargo em 8 anos. A repórter Délis Ortiz acompanhou a posse. Foi como rever um filme antigo. Como há 8 anos, de novo, Michelle Bachelet passou a faixa presidencial ao milionário Sebastián Piñera. Uma alternância de esquerda e direita no poder. E o conservador Piñera, que entre 2010 e 2014 levou o Chile a crescer em média 5% ao ano, agora recebeu um Chile que cresce menos de 2% ao ano. Este é o porto de Valparaíso, que fica a 120 quilômetros da capital Santiago. Na margem de lá está Vinha del Mar, que é um importante ponto turístico no Chile. Os exportadores aqui dessa região estão comemorando a alta do preço do cobre, que é o principal produto de exportação do Chile. E essa notícia é uma importante aliada de Sebastián Piñera, que volta ao poder prometendo a retomada do crescimento, a volta dos investimentos estrangeiros e ajustes na reforma tributária feita por Bachelet. E o Brasil está interessado nesse movimento com viés mais liberal. O país é o principal endereço dos investimentos chilenos, um volume de 31 bilhões de dólares. O presidente Michel Temer esteve na posse de Piñera e aproveitou também para conversar com o presidente da Argentina, Maurício Macri. Trataram de temas delicados, como o acordo do Mercosul com a comunidade europeia. Depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo Mercosul-União Europeia. O presidente Michel Temer convocou hoje líderes e vice-líderes dos partidos aliados para defender o governo. Andréa Sadi, boa tarde para você em Brasília. Uma espécie de força-tarefa pró-governo? Isso, Doni, boa tarde para você, Sandra, boa tarde a todos. Uma reunião para dar uma demonstração de força, para pedir aos líderes e vice-líderes do governo que defendam o governo exatamente neste momento em que o presidente Michel Temer é alvo de 2 investigações, 2 inquéritos no Supremo. Um é aquele inquérito dos portos, o outro é o inquérito da Odebrecht. Então, por isso o presidente Michel Temer chamou essa reunião ampliada hoje, no final da tarde, às 18 horas, lá no Palácio do Planalto. O próprio Palácio do Planalto, o governo admite que não tem uma pauta específica. O ministro da Articulação Política, que é o ministro Carlos Marum, disse que é uma reunião para pedir motivação e discutir estratégia de plenário. Mas sobre qual seria essa estratégia, o ministro Carlos Marum disse que para debates que ainda estão por vir e diz que o governo está aberto a sugestões. Dona Sandra. Obrigado, Sadi. Nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou que vai ajudar os estados americanos a treinar os professores e funcionários de escolas públicas que queiram portar armas. A gente vai então a Nova York falar com o nosso correspondente, Felipe Santana. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Sandra. Oi, Doni. Boa tarde para vocês e a todos. Vocês lembram, né? A ideia surgiu depois do massacre na escola em Parkland, na Flórida, no mês passado. Foi rapidamente rejeitada por grupos de professores. Mas aí, ontem à noite, a medida foi anunciada pelo governo americano como parte de uma série de ações para reduzir a violência com armas nas escolas. O governo também diz que vai apoiar a transição de veteranos de guerra que quiserem se tornar professores. Donald Trump defendeu também ampliar os programas de saúde mental, inclusive aqueles que identificam os alunos que poderiam ser ameaças no futuro. Para isso, propõe que se reveja os termos de privacidade que protegem quem tem problemas de saúde mental. Durante o massacre na Flórida, o Trump tinha sugerido aumentar de 18 para 21 a idade mínima para que o cidadão possa ir lá e comprar um fuzil, mas essa proposta ficou de fora. Esse projeto agora vai ser analisado por uma comissão presidida pela secretária de Estado, Betsy DeVos. Secretária de Educação, desculpa, Sandra e Doni. Ok, Felipe, obrigada. Você vai ver a seguir, o Conselho de Segurança Britânico se reúne para discutir a morte de um ex-espião russo. E morre Hubert de Givenchy, um dos estilistas mais respeitados da história da moda. A gente volta já.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, se reuniu agora há pouco com o Conselho Nacional de Segurança para discutir quem foi o responsável pelo ataque a um ex-espião russo. Ele foi envenenado, nós dissemos há pouco que ele morreu, mas ele não morreu, né? O estado dele e da filha dele também é grave. Veja na reportagem de Pedro Vedova em Salisbury, onde houve esse envenenamento. Os policiais já recolheram 200 provas e ouviram 240 testemunhas. Os investigadores tentam descobrir de onde veio o veneno usado contra Sergei e Yulia Skripal. O ex-espião russo e a filha foram contaminados com uma substância neurotóxica 2 semanas atrás. Testemunhas viram os dois desmaiados e tendo espasmos perto de um shopping. A polícia encontrou uma grande quantidade do veneno onde eles almoçaram, e num pub. As mesas já foram até destruídas. Autoridades de saúde assumiram que há um risco pequeno de contaminação do público e pediram para 500 pessoas que tiveram contato com o ex-espião e a filha dele tomarem cuidados especiais. As recomendações envolvem a limpeza de itens pessoais com lenços umedecidos ou detergentes com água morna. As roupas precisam ir para a máquina ou ficarem embaladas num saco plástico até segunda ordem. Sergei e a filha continuam em estado grave. Esse seria o primeiro assassinato de um parente de algum rival do governo desde a morte do filho de Leon Trotsky. Essa foi a eliminação simplesmente do herdeiro de um dos principais rivais de Joseph Stalin, um dos líderes comunistas, e também um ponto fora da curva para os padrões soviéticos. A polícia britânica vai voltar a investigar a morte do filho de Skripal por falência do fígado e da mulher por câncer. A suspeita é de vingança da Rússia. Ele é um ex-agente duplo que vendeu informações russas ao Reino Unido. Acabou preso na Rússia, mas foi trocado por outros espiões pelos Estados Unidos. A tentativa de assassinato de alguém envolvido num acordo de governos não é nada comum porque prejudicaria uma troca futura. Outro ponto que defensores da Rússia levantam é que o Kremlin não arriscaria perder bilhões numa nova rodada de sanções com a morte de um traidor. O porta-voz do governo declarou que o incidente aconteceu em solo britânico, com pessoas ligadas à espionagem britânica, portanto, não tem nada a ver com a Rússia e muito menos com o presidente. A TV estatal russa levantou a hipótese de o governo britânico ter intoxicado Skripal para comprometer a Copa do Mundo na Rússia. O ataque em Salisbury já envenenou a relação entre os dois países. Na França, morreu aos 91 anos um dos estilistas mais renomados, mais famosos do mundo, Hilbert de Givenchy. Vamos falar com a correspondente Bianca Rotier, ela que traz mais informações. Oi, Bianca, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você. Sandra, boa tarde a todos. A notícia foi divulgada hoje, mas Givenchy morreu enquanto dormia no sábado, no castelo onde morava, nos arredores de Paris. Com 1,96 m de altura, ele se tornou realmente um gigante, um dos maiores nomes da alta costura. Foi contra os sonhos do pai, o Marquês de Givenchy, que queria que o filho se tornasse advogado. Ele chegou a estudar direito antes de mudar para a escola de Belas Artes. Apresentou a primeira coleção em Paris aos 24 anos, em 1952. O sucesso foi tão grande que ele recebeu o equivalente a 1 milhão de euros em pedidos. Vestiu personalidades como a princesa de Mônaco, Grace Kelly, a ex-primeira-dama americana Jack Kennedy e a atriz Audrey Hepburn, a musa preferida. Um dos grandes ícones criados por Givenchy foi o vestido preto usado por ela no filme Bonequinha de Luxo. Dedicou a Audrey Hepburn, inclusive, um dos seus primeiros perfumes. Ao se aposentar em 1995, o eterno aprendiz, como o próprio Givenchy gostava de se descrever, anunciou que ia parar de fazer vestidos, mas não descobertas. Ele disse na ocasião que a vida é como um livro, você deve saber como virar as páginas. Em palavras de um homem que virou sinônimo de elegância com conforto. Doni, Sandra. Virou e escreveu muitas páginas da história da moda. Sem dúvida, chiquérrimo. Obrigada, Bianca. Obrigado, Bianca. A seguir, 6.000 quilômetros por baixo do mar. Um cabo que atravessa o Oceano Atlântico vai melhorar a qualidade da internet aqui no Brasil. A gente volta já. Um cabo de 6.000 quilômetros no fundo do Oceano Atlântico deve melhorar muito a conexão da internet do Brasil com o resto do mundo. É o que você vê na reportagem do Alessandro Torres.
Quando você acessa a internet, a informação percorre um longo caminho. Chega ao seu celular ou computador depois de atravessar oceanos em cabos submarinos que interligam os continentes. O Brasil é ligado aos Estados Unidos, que nos conectam com o resto do mundo. Mas este navio chegou a Fortaleza trazendo mais um caminho para nossa internet. Um cabo de 6.000 quilômetros que liga a capital do Ceará à praia de Sangano, em Angola. Essa conexão direto com a África, na verdade, está interligando o Brasil e a América do Sul com todos os países lá do outro lado do Oceano Atlântico, inclusive da Europa e da Ásia. E como as informações de lá não vão mais precisar passar pela América do Norte, devem chegar aqui mais rápido. Na prática, isso pode significar uma internet mais rápida. Isso vai facilitar muito a qualidade na transmissão de dados, o aumento da velocidade e, com certeza, um gerenciamento maior, sendo que toda a centralização dessas atividades vai ser aqui na Praia do Futuro através do data center da Angola Cables. Todo o processamento dos dados vai ser feito numa central, que vai começar a funcionar no segundo semestre e está sendo implantada pela empresa que instalou o cabo. Ele fica bem protegido, 1,5 metro abaixo do solo, tanto no mar quanto no ponto de conexão na Praia do Futuro. Este professor de computação da Universidade Federal do Ceará explica que percorrendo um caminho menor, todos os dados e informações vão chegar mais rápido até a gente. Isso diminui o caminho e diminui os pontos que ele vai passar, então aumenta a velocidade de resposta das informações. Por outro lado, a questão da confiabilidade. Quando eu tenho mais de um caminho para chegar a um determinado local, eu tenho a rota de socorro para que o meu tráfego seja escoado. Tomara que melhore, porque eu passo nervoso com a internet. Não sei Todo você, não é? O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde. A gente se vê amanhã. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.